E vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o encaminhamento de projetos no Senado, CPI da Covid, a recente crise entre os poderes e várias outras pautas políticas. Eu converso com o veneziano Vital do Rego, que é vice-presidente do Senado Federal, senador pelo MDB da Paraíba e presidente estadual do partido. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Meus cumprimentos a você, a todos os telespectadores da Gazeta e muito honrado pelo convite que você nos formulou. Eu que agradeço. E, senador, vamos falar das pautas mais relevantes que nós temos aí nesta semana, né? Nós temos uma discussão hoje de reforma tributária na Câmara, mas nós temos no Senado também uma outra proposta de reforma tributária. Se aprovada na Câmara, vão ser duas propostas no Senado. Eu queria saber qual é a sua posição em relação a isso. É uma pauta relevante que, de repente, tem muita discussão e muita polêmica, especialmente a da Câmara, não é? Verdade, e a gente lamenta, Denise, quando você menciona e você é conhecedora profunda sobre essa matéria, nós lamentamos porque seria a mais importante. Eu costumo dizer que antes mesmo da discussão a respeito da reforma da Previdência, nós teríamos que ter na reforma tributária não uma consensualização sobre um texto por força, inclusive, das inúmeras controvérsias, mas uma disposição para que uma matéria como esta pudesse ter do Congresso, claro, na dependência do desejo que o governo federal também tivesse. Hoje nós nos encontramos numa situação extremamente delicada, porque você teve uma matéria que foi constituída, concebida na Câmara dos Deputados, com a subscrição do presidente do PMDB, querido companheiro deputado Baleia Rossi, durante esses quase 2 últimos anos, inclusive com mudança de relatoria. Depois nós tivemos aqui no Senado da República também uma proposta de reforma tributária, com debate na comissão, que teve a relatoria do senador Roberto Rocha, e nenhuma nem outra conseguiam encontrar-se para que nós constituíssemos, no aprimoramento, um texto para termos, de fato, uma reforma tributária. Ou seja, ficamos 2 anos e 11 meses sem, de fato, discutir como o Brasil, os estados e nós, cidadãos, individualmente falamos, muito desejaríamos. Eu lastimo profundamente, porque também há, desta parte, não há como desconhecer a falta de disposição do governo federal. Afinal de contas, no Congresso, com as bancadas e com a participação do governo federal, a sua presença, a sua interferência, a sua intervenção no sentido das relações partidárias é muito importante. Agora, passando a proposta que está em tramitação na Câmara, chegando ao Senado, o tratamento vai ser diferenciado ou vão ser duas pautas em paralelo? Não, o nosso desejo, inclusive o que nós estabelecemos aqui, é que seria muito importante que pudéssemos ter uma comissão onde houvesse a presença de integrantes do parlamento, senadores e deputadas, até para acelerar. É óbvio que nós não podemos perder de vista a posição do Senado, dos senhores senadores, na liberdade de fazer o aperfeiçoamento. Existem pontos em comum, a necessidade premente e cogente de nós simplificarmos uma teia, um enredamento que ao longo dessas últimas décadas prejudica a sociedade, prejudica a nossa economia. Depois, penso que nós deveríamos ser um pouco mais ousados, se não apenas a simplificação, que para muitos já seria uma grande conquista, imaginemos nós, como estamos atrasados, mas também ousar nas discussões de mérito, aprofundando-nos com a presença dos integrantes da nossa federação, estados, municípios, porque um dos pontos mais controversos é você conseguir dar convergência quando existe o governo federal que deseja pouco abrir daquilo que arrecada. Existem os estados e as suas disputas regionais, existem os próprios municípios também que precisam se fazer presentes. Então, o Senado, nesta oportunidade que terá de poder se pronunciar, terá o interesse de aperfeiçoar, de aprimorar e de sugerir uma matéria que, de fato, venha a ganhar corpo e concretude. Agora, senador, como é que o senhor tem visto os embates entre os poderes em torno de temas como a questão do voto impresso, que ontem foi derrotado na Câmara, mas já se cogitou, inclusive, a discussão de um projeto que tem no Senado também, que está parado já faz bastante tempo, para se tentar ainda levar esse assunto adiante?
Denise, eu não sei se você tem a impressão, o meu convencimento, como tenho ouvido, é o de que o presidente da República, quando trouxe à baila esse tema, ele estabeleceu de forma deliberada, portanto desejada, um intuito, que foi exatamente erigir, ou seja, construir uma parede, ou seja, uma cortina de fumaça, a pretexto de outras situações, para, quem sabe, numa situação adversa, no possível ou não podemos contar com resultados eleitorais, mas num processo eleitoral que se avizinha em 2022, entendo um resultado adverso, um revés político nas próximas eleições, pudesse estabelecer como culpa o fato de que não havia, como não houve, e agora de maneira consumada, não há como discutir mais, uma mudança na forma do eleitor votar. Não houve da parte do presidente desde o primeiro instante, até porque ele foi eleito democraticamente e com uma margem considerável de votos, ou seja, se quaisquer episódios, se quaisquer iniciativas, desejosas iniciativas para fraudar, esta já poderia ter sido registrada em 2018 e não houve qualquer, absolutamente nenhuma, mínima que fosse, comprovação. E quando cobrado, instado a falar para demonstrar provas que tivessem em mãos ou em conhecimento, o presidente nada disse, a não ser trazer fatos, inclusive graves, quando menciona e quando faz menção a um inquérito em sigilo, como estava em segredo de justiça. Enfim, a Câmara teve o seu posicionamento acertado. Eu até lamento que essa discussão, esse imbróglio tão estéril tenha se prolongado tanto, mas estou devidamente convicto de que houve, do primeiro até o último instante, o desejo do presidente de encobrir situações outras mais delicadas que o Brasil tem passado. Agora, senadora, há uma visão que o Senado é mais oposição do que a Câmara a algumas propostas do governo. E a gente está acompanhando a CPI da Covid, que é realizada exatamente no Senado. Eu queria saber se tem essa divergência mesmo entre as duas casas. Denise, se você lembrar como lembra, você é muito atenta, estudiosa e acompanha o dia a dia do parlamento. Observemos que durante esses 2 anos e meio, mesmo numa pandemia, mesmo nesse quadro traumático que mundialmente se abateu, e não diferentemente de forma extremamente gravosa sobre todos nós brasileiros, o Senado e a Câmara não deixaram de trabalhar. Quando você diz, veneziano, será que há no Senado um tipo de comportamento e de postura que pudesse suscitar a dúvida comportamental em criar dificuldades para o governo? Não. Eu vou citar aqui casos que são emblemáticos, de matérias que estão extremamente ou que foram extremamente discutidas pelas controvérsias, pelas divergências. Reforma da Previdência. O Senado não criou a oposição, as bancadas que têm um posicionamento antagônico ao governo federal, discutiu, debateu. Nós não criamos dificuldades para que o tema fosse a plenário, para que o tema fosse exaustivamente discutido nas comissões temáticas e na Comissão de Constituição e Justiça. Vou citar um outro, o marco regulatório de saneamento que foi apresentado pelo governo federal, que teve a relatoria do senador Tasso Gereissati, e sem que nós mergulhemos a discussão de mérito, ou como se posicionou e se postou este ou aquele senador, mas o Senado votou, o Senado discutiu. Em nenhum momento a oposição registre-se e façamos essa justiça. O compromisso que o Senado, como casa, como instituição, tem tido é debater sem preconceitos todo e qualquer assunto. Sejam estes de iniciativas próprias dos senhores e senhoras senadoras, sejam aquelas matérias provenientes, oriundas do governo federal. Senador, nós já estamos chegando ao final, então rapidamente eu queria saber a sua opinião a respeito da reforma política que está avançando na Câmara. É preocupante, porque existem claramente propostas que, ao invés de melhorar aquilo que é desejado por nós, podem inclusive levar a toda a sociedade a ter que conviver com alguns retrocessos. Eu espero que a Câmara possa, como está a fazer, evitar que essas mudanças sejam a ponto, como tem
nos chegado a conhecer, e isso é, de fato, um sentimento de preocupação. Aguardemos. É provável que, inclusive, tenhamos o seu desfecho na Câmara dos Deputados. Perfeito. Nesta semana, para que na próxima, até por força da limitação Fechamos, temporal, senador. setembro é o máximo de tempo que nós teremos, o Senado faça o seu trabalho para que não criemos terminemos o tempo, senador, retrocesso no sistema eleitoral. Senador veneziano Vital do Rego, que é vice-presidente do Senado, agradeço muito a sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Muito grato, boa noite, bom descanso, saúde acima de tudo e, mais uma vez, extremamente Obrigada, honrado senador, pela oportunidade de participar com vocês, Denise. Com vocês.